Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo aqui, nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a taxa Selic, mais especificamente sobre o contexto aí das quedas suscetíveis que estão acontecendo, que estão ocorrendo com a nossa taxa Selic, certo? Lembrando aí que no último mês, na última semana de março, a Selic ela teve mais um corte por parte ali do Copom, por parte do Banco Central, sendo ali o quinto corte consecutivo, a quinta queda consecutiva na nossa taxa Selic. E aí, ao longo desse nosso vídeo aqui, nós vamos conversar aí sobre alguns pontos sobre a Selic, principalmente o que é a Selic, como que ela influencia, qual que é a sua importância na nossa economia e principalmente vamos linkar aí essas quedas suscetíveis na Selic, como que isso vai afetar os nossos investimentos, seja em renda variável ou em renda fixa. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também já te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem importante e bem interessante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, e como a gente comentou, ao longo desse nosso vídeo aqui, nós vamos conversar um pouquinho, vamos nos aprofundar sobre a taxa Selic e mais especificamente sobre as suscetíveis quedas, suscetíveis cortes que estão acontecendo na nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, da nossa economia, e aí vamos linkar sobre como que isso vai afetar os nossos investimentos e como investir para se proteger tanto da queda como da alta da Selic. Bom, e aí primeiramente o que é a taxa Selic, como que funciona, qual que é a importância, a relevância dessa taxa na nossa economia. Bom, a taxa Selic ela é basicamente a taxa básica de juros da nossa economia e ela é tida ali como uma taxa mãe da nossa economia. Ou seja, a taxa Selic ela vai influenciar em taxas de mercado, em taxas de empréstimos de banco. Então a taxa Selic ela tem esse alto grau de importância e relevância na nossa economia. Ou seja, a Selic vai atuar ali influenciando outras taxas, tanto taxa de empréstimo, como nós falamos, como em taxas de investimento, principalmente em investimentos de renda fixa. Então a Selic ela tem esse alto grau de importância e relevância na nossa economia e nos nossos investimentos. E aí, além dela ser essa taxa mãe das outras taxas do nosso país, a Selic ela é um importante indicador, uma importante ferramenta para o controle da inflação do nosso país. Então, como que funciona, qual que é a relação entre Selic e inflação? Bom, um cenário de inflação alta, ou seja, de um consumo alto, de um consumo desenfreado, uma inflação nas alturas, o governo ele pode utilizar ali algumas ferramentas para conter, para diminuir essa inflação. E uma das principais ferramentas é exatamente utilizar, movimentar a taxa Selic. E como que isso funciona? Em um cenário ali, como nós comentamos, de inflação alta, o governo ele vai ali aumentar a taxa Selic, visando o quê? Com a Selic alta, os empréstimos vão estar mais caros, ou seja, vai estar mais caro para a população em geral, para as empresas em geral, tomar um empréstimo de um banco. Então, com a Selic alta, os empréstimos vão estar mais caros. Com o empréstimo mais caro, menos dinheiro temos em circulação na nossa economia, e aí com menos dinheiro em circulação, nós vamos ter ali menos consumo. E aí com menos consumo, a inflação ela tende a se controlar nessa economia, nesse país. Então existe basicamente aí essa cadeia de relação entre Selic e inflação, certo? Então, em um cenário de inflação alta, um cenário de inflação descontrolada, de preços descontrolados, a Selic nessa economia ela tende a aumentar. Com a Selic alta, nós vamos ter menos dinheiro em circulação e com menos dinheiro, nós vamos ter menos consumo e, consequentemente, uma inflação mais controlada. E aí, obviamente, consequentemente, o contrário também é válido, certo? Então, um cenário onde a Selic já está alta por um bom tempo, como aconteceu recentemente na nossa economia, desde ali de 2021, 2022, a Selic ela vem em patamares bem altos, certo? Ela chegou ali até em 2023, chegando a um patamar bem próximo de 14% ao ano, então a Selic bem alta. E aí, nesse cenário de Selic alta, a inflação ela tende a se controlar cada vez mais, certo? E aí, esse efeito ele é meio que cíclico. Uma Selic alta, a inflação ela vai ser mais controlada, e aí, passado esse período de inflação controlada, a Selic ela tende a começar a cair nessa economia, e é exatamente isso que está acontecendo hoje no nosso país. A Selic ela vem tendo sucessivos cortes, sucessivas quedas, tendo ali o quinto corte consecutivo nessa nossa taxa básica de juros. Então aí, como a gente comentou, lá em meados de 2023, a Selic ela esteve em patamares bem altos, ela chegou em quase 14% ao ano e hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Selic está em 10,75% ao ano. Então essa é basicamente a relação entre Selic e inflação e como que ela serve como essa importante ferramenta na nossa economia para o controle inflacionário. E agora nós vamos ver a relação entre Selic e os nossos investimentos, tanto de renda fixa como em renda variável. Bom, e aí para explicar essa relação entre Selic e investimentos, seja renda fixa ou renda variável, a gente pode utilizar esse mesmo contexto, esse mesmo cenário que a gente acabou de explicar nessa relação entre Selic e inflação, porque imagina o seguinte:
como que a Selic ela vai influenciar investimentos de renda variável, por exemplo. Num cenário de Selic alta, e com a Selic alta, nós vamos ter menos dinheiro em circulação, menos empréstimos vão ser feitos, então nós vamos ter menos consumo e uma inflação mais controlada, beleza? Só que nesse cenário de Selic alta, as empresas, ou seja, as ações, empresas do setor de renda variável, elas vão conseguir pegar menos dinheiro em empréstimos, porque o empréstimo vai estar mais caro, então as empresas elas vão ter menos empréstimo, ou seja, menos dinheiro em caixa. Além disso, elas vão ter menos consumo, porque nós vamos ter menos dinheiro em circulação. Então, um cenário de Selic alta, ele é, digamos assim, negativo para os investimentos de renda variável, ou seja, as ações e os fundos imobiliários, porque nós vamos ter menos consumo, então, com isso, consequentemente, as empresas elas vão ter receitas menores e lucros menores. Então, aí, para a renda variável, para as ações, para os fundos imobiliários, esse cenário aí de Selic mais alta é um cenário mais negativo, ou seja, que tem mais consequências negativas, consequências ruins, para ações, para fundos imobiliários, para investimentos em renda variável em geral. Por outro lado, na nossa renda fixa, como a maioria dos investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, a maioria dos investimentos são atrelados à Selic ou ao CDI, que é também uma taxa ali que anda junto, digamos assim, com a Selic. Em um cenário de Selic mais alta, os investimentos de renda fixa eles tendem a ganhar mais, porque são investimentos que rendem de acordo com essa taxa, que rendem de acordo com essa taxa básica de juros. Então, conforme a Selic ela vai subindo, o rendimento desses investimentos também vai subindo. Então aí, em linhas gerais, um cenário de Selic mais alta é mais positivo, digamos assim, é benéfico para os investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, por exemplo, e alguns tipos de CDBs. Então essa é basicamente a relação que você vai encontrar entre Selic, taxa de juros e os investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável. Então você precisa estar atento com a forma como esses investimentos eles vão caminhar junto com a Selic, seja no período de alta ou de queda nessa taxa básica de juros. E aí, trazendo toda essa explicação, trazendo todo esse know-how que nós aprendemos nesse nosso vídeo aqui para o nosso contexto do nosso país, como a gente comentou, a nossa Selic está em queda. Ela sofreu 5 cortes consecutivos por parte do Copom, por parte do Banco Central. Então a Selic está em queda, ela está mais baixa do que em meses anteriores, do que em anos anteriores. Então, em um cenário de Selic mais baixa, lembrando aquela nossa explicação, com a Selic mais alta, a renda variável é mais afetada e a renda fixa ela ganha mais, digamos assim. E, no contrário também, nesse nosso contexto atual, no nosso contexto do nosso país atualmente, a Selic está mais baixa. Então, a renda variável, as ações, fundos imobiliários tendem a ganhar com esse movimento de Selic mais baixa. Então, investimentos em ações e fundos imobiliários passam a ser mais atrativos e, por outro lado, investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, eles vão perder mais rentabilidade, digamos assim, com essa queda na Selic. Então aí é sempre bom, é sempre interessante você estar atento a essas movimentações de mercado, digamos assim, porque como você viu, tudo está interligado. Então taxa básica de juros, a taxa Selic, ela influencia diretamente nos nossos investimentos, sejam de renda variável ou renda fixa. Então é sempre importante você se manter atualizado e entender o que vai acontecer com seus investimentos, com sua carteira de investimentos, seja se você só investe em renda fixa ou em renda variável, ou ter uma carteira bem completa com vários ativos. E aí uma pergunta bem importante, bem interessante a se fazer é como investir, onde investir em um período, em um cenário de Selic mais baixa ou Selic mais alta. E a resposta é que o mais interessante, o mais adequado e o ideal é que você tenha uma carteira mais diversificada entre renda fixa, entre renda variável, como as ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior. Porque tendo essa carteira bem distribuída, bem dividida, você vai ganhar tanto na alta quanto na baixa da nossa Selic. Então aí com tudo isso que nós conversamos, que nós abordamos nesse nosso vídeo aqui, só se faz cada vez mais importante. Uma das principais estratégias no nosso mercado financeiro e no mercado dos investimentos, que é ali buscar uma boa diversificação, uma diversificação bem feita e bem saudável para a nossa carteira de investimentos. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo aqui bem objetivo, bem completo e até bem denso, digamos assim, para a gente explicar, para a gente exemplificar como que funciona essa relação entre Selic e investimentos, seja em renda fixa, em renda variável, certo? E explicar como que esse movimento é importante de você ter em mente, de você ter noção para a sua carteira, para o seu patrimônio investido. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos nesse nosso vídeo de hoje. E, novamente, te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!